Ô, Theo, eu gostaria de saber, o Pedro deu uma pincelada em relação à preocupação de ter o passaporte apreendido e sabe-se lá o que mais tem como preocupação em relação à sua vida pessoal, à sua liberdade, Eduardo Bolsonaro. Do ponto de vista do que tem até agora de inquérito, indiciamento, investigação, denúncia, o que tem em relação a Eduardo Bolsonaro hoje, Theo, de concreto que se sabe? Olha, conversando com fontes no Supremo, a única informação que eu tive é de que ele é investigado no inquérito das fake news, um inquérito muito longo, muito criticado, foi criticado no passado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da República e que foi aberto de ofício, ou seja, sem uma provocação do Ministério Público Federal, como é o padrão, como é praxe aqui no Brasil, ou seja, de ofício pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, sem ser provocado pela Procuradoria-Geral da República, isso foi lá em 2019, durante a gestão na PGR de Raquel Dodge e no Supremo Tribunal Federal, o presidente era o ministro Dias Toffoli, para defender o Supremo de ataques que vinham sendo feitos contra seus integrantes, por meio da disseminação de notícias falsas, ataques e agressões a ministros que faziam parte na época e que fazem hoje parte também do tribunal. Então, a única informação que temos é essa. Não houve nenhum avanço com relação a investigações mirando o Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Houve, sim, um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores, por meio de dois deputados filiados à sigla, o Rogério Correia e o Lindbergh Faria, com o objetivo de apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Um pedido feito pelo partido ao Supremo Tribunal Federal, dizendo, entre outras coisas, que nos últimos meses, desde o dia 20 de janeiro, posse de Donald Trump, presidente republicano dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro viajou 3 vezes para o país, que nessas idas ele tem atentado contra a soberania nacional, buscando atacar e constranger o Supremo Tribunal Federal por meio da articulação de uma proposição política ali que minasse e constrangesse o Supremo, por exemplo, com a apreensão de passaporte, de vistos, cancelamento de vistos de ministros do Supremo que, de alguma forma, atingem, afetam, impactam com suas decisões a liberdade de expressão, levando em consideração recentemente tanto o caso do X, que foi bloqueado no Brasil, tanto do Rumble, mas decisões de remoção de conteúdo de publicações nas redes sociais como um todo, mirando especificamente o Alan dos Santos, um desses casos. Tanto que o Eduardo Bolsonaro concede hoje uma entrevista à revista eletrônica que tem entre os seus membros fundadores o próprio Alan dos Santos, que participou dessa conversa, assim como o pai Jair Bolsonaro, o filho Eduardo Bolsonaro, também se emocionou, chorou durante a entrevista ao ser questionado sobre se ele havia conversado e se o próprio ex-presidente da República havia dado conselhos a ele, opinado com relação a essa decisão, e aí o momento em que ele se emociona, logo depois essa cena que vocês estão vendo agora na tela ao nosso lado, ao momento em que o próprio ex-presidente da República se emociona, mas voltando, o pedido do Partido dos Trabalhadores é de que a obstrução de justiça, coação do curso do processo e atentado à soberania nacional, uma ofensa à soberania nacional. A Procuradoria-Geral da República foi provocada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse caso chegou no Supremo, Alexandre de Moraes mandou para o Paulo Gonet. A gente trouxe aqui a informação. Paulo Gonet disse que não vê nenhum tipo de crime na conduta de Eduardo Bolsonaro, que ele é um parlamentar, viajou para os Estados Unidos, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da normalidade, que não há nenhum ato delituoso, ou seja, nenhum tipo de crime cometido, e por isso o Procurador-Geral pede o arquivamento do caso e a rejeição de uma eventual apreensão do passaporte do deputado federal. A bola agora está com o ministro Alexandre de Moraes. Não há, pelo que a gente tem conhecimento de informações públicas, nem conversando com fontes, nada que impeça o vai e vem do deputado Eduardo Bolsonaro. Não tem nada que justifique
nesse momento de conhecimento público, a apreensão do passaporte do deputado. Então, deve ser essa atuada, deve ser nessa linha a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem um prazo para dar resposta, mas deve acontecer muito em breve, haja vista esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República.